Olá pessoal, boa noite. Professor Ricardo, já estou lhe vendo. Só uns minutinhos enquanto o pessoal está entrando para a gente iniciar a nossa live. Mais uma live da Associação Comercial do Maranhão, dando sequência aí, né, a essa programação que está sendo conciliada junto com as nossas plenárias, esses assuntos que são demandados por todos vocês. Então a ideia é que realmente a gente cumpra nosso papel enquanto associação comercial, enquanto apoio ao empresário, seja por temas, seja por dúvidas, né? Lembrando que vocês podem mandar as dúvidas de vocês ao longo aqui do nosso bate-papo. Ao longo do bate-papo com o professor Ricardo, eu vou estar colocando todas essas dúvidas ou questionamentos ou colaborações de vocês para que a gente possa ter um bate-papo bem interativo, tá? Vou estar colocando aqui nosso presidente, Cristiano. Grande Felipe Gonçalves, nosso presidente também, conselho, seja presente. Boa noite. Olá, Juliadas. Boa noite, meu presidente. Boa noite, tudo bem? Eu vou dar uma organizada aqui nesse foco. Depois de tantas mulheres, eu retomando aqui esse posto, eu estou até meio sem jeito. Parece que é a primeira estreia do dia. É verdade, as mulheres poderosas da Associação Comercial, viu? É Fizemos isso aí aí. lives maravilhosas aí com elas e teremos mais aí pela frente aí. Temos novidade aí. Mais uma vez a Associação Comercial começando a semana, né, com mais uma live. Tem uma programação aqui toda segunda e toda quarta-feira. Hoje nós vamos ter nosso amigo aí Ricardo Carreira falando um pouco sobre novos mercados, novos consumidores, né? Como é que vai funcionar todo esse cenário pós-pandemia, né? E a intenção da associação comercial é isso, é a gente tentar se ajudar, tentar levar a informação, principalmente nesse momento tão incerto, esse momento tão de crise, né? Que a gente tem cada vez mais se tentado se readaptar a todo esse novo cenário. E a contribuição da associação comercial vem nesse sentido, que a gente realmente possa trazer pessoas que possam dar informações, que a gente possa trocar algumas ideias, interagir com o público também que participa aqui. Nós temos percebido aí que na nossa cidade, né, começou a devagarzinho retomar aí o comércio, e é Verdade. preciso ter atenção redobrada aí nos cuidados relacionados principalmente à saúde de todos, né? A perspectiva que o governo do estado, até o final da semana, já indique quais serão os segmentos que retornarão a partir do dia 1º de junho. Existe uma perspectiva do governo fazer essa retomada aí a partir do dia 1º, já com outros segmentos, dentro de 45 dias. Então, a gente acredita que ele vai estar fatiando esses 45 dias aí com, talvez a cada semana ou a cada 15 dias, com uma possibilidade de alguns segmentos retomarem suas atividades e os protocolos, tanto os protocolos gerais como os específicos que vão estar relacionados a estes segmentos. E a Associação Comercial está antenada a isso tudo. A gente teve a participação junto à Secretaria de Indústria e Comércio, em parte da elaboração desses protocolos. Estamos tendo reunião com frequência, não só com o órgão público, com a Secretaria de Indústria e Comércio, com o governo, mas também com as demais entidades. Estamos aí em perspectiva de montar, estamos num grupo aí interno dentro da Associação Comercial, que a gente deu uma intensificada agora esse final de semana, aí, que é um grupo de gestão de crise, para trabalhar tudo isso que a gente já vem fazendo e já dentro já de uma perspectiva pós-crise, principalmente com a ajuda ao pequeno e microempresário, né, que realmente tem sofrido bastante, né? E se você parar para avaliar, é de onde tudo começa. Se você não tiver o pequeno, você não tem o médio, você não tem o grande, e compromete toda a economia. E é papel tanto da associação comercial como de todos nós empresários fazer com que a gente consiga ter essa ajuda direta ao micro e pequeno empresário. Então, tem coisa boa vindo por aí. A gente pede a participação de todos os nossos associados, todo o pessoal da nossa diretoria e todos que participam da nossa live, trazendo sugestões de como que a gente pode cada vez mais melhorar a nossa participação, a nossa atuação no ramo, no lado empresarial, né?
Agradecemos mais uma vez, Juliano, isso aí é a participação de todos. Pedimos que possam haver toda a interação, tá? Esse momento de 1 hora de live, temos aí o conhecimento que vai ser repassado pelo nosso professor Ricardo Carreira, mas também, acima de tudo, que as pessoas fiquem bem à vontade de fazer suas perguntas, de tirar suas... fazer interagir, né? Na verdade, usar da melhor maneira esses 50, 60 minutos de live aí. Tá certo, presidente. Obrigado mais uma vez, tá? E eu vou estar colocando agora o nosso professor Ricardo Carreira. Obrigado, Abraço. 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 Pessoal, só um minutinho que eu já vou estar agora adicionando o professor Ricardo. Já está conectando aqui. Olá, professor, boa noite. E aí, gente, tudo bem? Boa noite, Juliano. Tudo bem, graças a Deus. Tá me enxergando bem aí? Estou enxergando bem, estou ouvindo bem. Maravilha. Bom, gente, primeiro eu queria agradecer aí a Associação Comercial, né, por essa série de lives que vocês estão fazendo, né? Nós estamos fazendo, né, porque afinal de contas eu também sou associado. E é extremamente importante para a gente manter, né, essa relação, essa integração, que é fundamental nesse momento onde nós temos aí um problema sanitário, de saúde muito forte, mas também e com impactos seríssimos para a economia, né? Então a gente tem que sempre estar junto aí, dando as mãos para ver alternativas, para buscar caminhos, né, para essas empresas conseguirem resistir a esse momento. É verdade, professor. E só fazendo uma breve apresentação para quem ainda não lhe conhece, mas vai estar tendo o prazer de conhecer um pouquinho desse nosso convidado, né? O professor Ricardo é doutorando em Global Manager, mestre em negócios, especialista em projetos administrador, sócio fundador da FAEN, né, na Faculdade de Negócios, cujo tem tudo a ver com esse momento, né, que nós estamos passando, inclusive, diretor do Colégio Objetivo e professor da UFMA. Nosso querido amigo, professor Ricardo Carreira, mais uma vez, obrigado em nome da CM, tá? E hoje nós vamos estar falando, pessoal, os novos mercados e os novos consumidores pós-pandemia. Né? A gente está vendo aí um movimento de muitas empresas que tiveram que evoluir em alguns sentidos em curtíssimo tempo, mas quando a gente fala de novos mercados, não necessariamente novos nichos, mas as próprias empresas hoje existentes, elas estão se reinventando para ser uma nova empresa pós-pandemia. E aí, professor Ricardo, fica à vontade, ao longo do nosso bate-papo aqui, conforme for surgindo as perguntas, eu vou colocando no nosso diálogo aqui, tá bom? Beleza. Primeiro que é um desafio, né, falar sobre os novos mercados, né, e novos consumidores, até porque a gente tá meio sem ter assim, um horizonte muito claro de como é que as coisas vão funcionar nos próximos momentos. Existe ainda uma certa insegurança, né, do que vai acontecer. Eu vi agora há pouco o presidente da associação, Cristiano, falando que provavelmente a partir de junho nós vamos ter aí um escalonamento de reentrada de empresas no mercado novamente, essas empresas que estão aí desde o mês de março, né, desde o dia 17 de março sem poder funcionar. Né? E eu acho assim, é difícil fazer planejamento nessas condições, é claro que é difícil, mas nós empresários, né, a gente precisa um mínimo de horizonte para a gente ter aí uma perspectiva, né? Então, a gente vai tentando, em cima das ferramentas que a gente tem, em cima do mínimo que a gente consegue identificar, a gente montar estratégias para visualizar o futuro. Tem uma reportagem que saiu nesse último mês, agora na revista Exame. O título dela tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo. As empresas tiveram que se reinventar ou tiveram que se redimensionar 20 anos em 20 dias. Isso é muito clássico, né? A gente percebe empresas que tiveram que mudar totalmente os seus negócios, uma coisa que poderia demorar anos para fazer. As empresas foram obrigadas
a mudar imediatamente, para poder, pelo menos, se manter no mercado. E olha que eu faço uma divisão clara entre ter crescimento e se manter no mercado. Eu acho que nesse primeiro momento a gente precisa focar em manter a nossa empresa em funcionamento, né? Eu acho que esse é o grande objetivo inicial, é a gente manter, a gente resistir. Nós estamos passando por uma grande tempestade, né? Um momento muito difícil, e eu como empresário, né? E os meus sócios e sócias, a gente está vivendo realmente um momento extremamente difícil, mas a gente precisa resistir, porque após isso tudo passar, essas empresas que resistiram, a gente vai conseguir visualizar um horizonte assim menos traumático do que esse que muitas empresas estão vivendo. A gente tem muitos relatos, né, de empresas que estão em situações muito difíceis, empresas que já fecharam as portas, né? A gente não tem aí vamos dizer, uma ideia conjunta, acho eu, que parece que as coisas começam a fluir para esse nível, onde a gente tem que ter ações conjuntas entre o poder público e a área empresarial, porque a gente entende que é muito, muito importante a questão da saúde, mas a gente precisa entender também que essa relação ela precisa acontecer. Porque a gente não pode simplesmente desenvolver determinadas atividades ou ações ou determinados decretos e encerrar atividades de uma empresa. A micro e pequena empresa ela não resiste. Porque o grosso das nossas organizações, elas são micro e pequenas empresas. A partir do momento que você tira aquela condição dela de funcionar, ela não consegue resistir sem produção. É diferente de uma empresa média, uma empresa grande, que ela tem um capital de giro, que ela tem condições de captar recursos. Muita gente fala, não, mas existe recurso disponível? Não é bem assim, né? A gente sabe que hoje 70%, 80% das empresas que tentaram buscar financiamento emergencial ainda não tiveram resposta ou foram negados. Então a coisa não é tão simples, né? Não é tão simples como a gente percebe, né? Então isso é uma coisa que a gente está visualizando, e eu acredito que o primeiro ponto é entender um pouco desse novo mercado, né? Eu vou falar aqui alguns exemplos que eu trouxe, claro, que eu vou falar um pouquinho mais de um exemplo pessoal, particular, que é o exemplo da educação, né? Mas eu vou falar aqui de outros pontos, né? Até porque a gente está falando assim, e esses novos mercados, né? Como é que vão ficar? E os novos consumidores? Eu acho que esse como tema central desse nosso bate-papo. Eu vou tentar, claro, a gente não tem aqui uma bola de cristal, a gente não tem um planejamento muito realista, porque muita coisa pode mudar. A gente sabe que o Brasil vive uma situação, além de toda essa crise, além de todos os problemas de saúde, a gente tem um problema do poder público, um problema político muito forte, né? O que nós ficamos fazendo no final de semana? Avaliando um vídeo de um presidente juntamente com seus ministros, o que vai, o que pode, o que não pode, quem venceu, quem perdeu. E a gente deveria estar tomando decisões e desenvolvendo ações para recuperar a nossa sociedade, para ver como é que as pessoas vão sair desse problema de saúde imenso que todos estão vivendo, tentar visualizar alternativas para as empresas, mas não. A gente passou o final de semana discutindo o teor de uma reunião, um debate, uma discussão, um estica e puxa, enfim. Mas esse não é o foco da nossa discussão, mas é uma realidade, não é isso, Juliano? E é importante, igual você fala, professor Ricardo, e é igual eu tenho escutado de alguns amigos empresários, né, que vão ter que abrir a porta como se fosse a primeira vez, e o frio na barriga agora é diferente por falta desse novo horizonte, né? Porque você abrir uma empresa em condições de temperatura e pressão normais é uma coisa, né? Nessa situação que nós estamos vivendo, a instabilidade total, seja ela econômica, seja ela sanitária, é uma série de fatores que hoje comprometem, né, querendo ou não, essa sobrevida de determinadas empresas. E se hoje você não está realmente com o seu plano de contas, se você não está com o seu plano de negócio bem ajustado, se você realmente ainda não fez um dever de casa de abrir a porta diferente da forma que você operava, vai se tornar mais difícil ainda, né? Então, é igual você fala, e nós precisamos nos movimentar coletivamente, né? A live de Luísa Trajano da semana passada, ela deu
ela fez uma colocação para a gente muito importante quando ela fala, tá na hora da gente, de todo mundo empurrar o carro. Tem gente que só quer Isso. ficar olhando e empurrar o carro, mas, gente, e aí? A gente precisa empurrar esse carro porque é nosso negócio, nossa sobrevida. Por mais difícil e pesado que seja esse carro, né? É isso. A gente não pode simplesmente ficar no nível de desespero, né, de acomodação, de dizer assim, eu estou perdendo meu negócio. Sim, vamos buscar alternativas. Inclusive, eu acho que hoje, mais do que nunca, a questão do associativismo, né, do cooperativismo, isso é muito importante. A gente tem que realmente dar as mãos. E não é só dar as mãos entre os pares, até mesmo dentro da própria organização. Hoje eu faço reunião com os meus funcionários, com a nossa equipe, e a gente junto busca uma solução. Gente, o que vocês acham? Me dê alternativas aí. Vocês estão no dia a dia. A gente tem que buscar agora, realmente, mais do que nunca, uma união sem precedentes, porque tudo que está acontecendo agora está mudando radicalmente a nossa forma de pensar, a forma de identificar a empresa, as pessoas, a forma de se relacionar. A gente está vivenciando momentos que nunca tivemos a oportunidade de vivenciar. Eu fico imaginando agora, por exemplo, a gente está passando muito mais tempo em casa, né? E a gente está tendo que se adaptar a esse momento, né? A gente está tendo um convívio muito maior com a própria família, mas cada um tem que ter as suas responsabilidades, e a gente está se encaixando nisso tudo. E todas essas alternativas e todas essas perspectivas, elas nunca tinham sido avaliadas por nós. Eu fico imaginando quantas vezes eu cheguei em casa 10, 11 horas da noite, né? E trabalhando, chegando em casa bem tarde. E hoje, normalmente, eu estou ficando muito mais tempo em casa. Então, isso quer dizer que eu não estou produzindo? Claro que não. A gente tem que buscar alternativas para produzir, para desenvolver a organização. E aí eu vejo alguns cenários, né, Juliano, isso que é claro, são muito afetados. Eu vi alguns especialistas da área, algumas pessoas que trabalham com a área de entretenimento, de eventos, de turismo, de hotelaria, que são áreas assim muito afetadas, né? E talvez, eu não posso afirmar isso, mas com certeza, se não a mais afetada, é uma das mais afetadas, e possivelmente vai ser o setor e a área que vai demorar mais a retornar. Né? Verdade. Isso é uma realidade. É difícil falar isso, eu sei, porque tem muita gente da área de turismo, de hotelaria, tem muita gente que trabalha com eventos, etc. Mas, sem dúvida nenhuma, diante das projeções, a gente percebe que esse tipo de atividade é um tipo de atividade que vai demorar bastante a voltar ao ritmo que era antes. Mas isso quer dizer que o negócio vai acabar? Não, a gente tem que buscar alternativas para esse negócio funcionar ou buscar perspectivas diferentes, né? E aí eu trouxe alguns exemplos que eu acho muito interessante. Por exemplo, essa parte de shows, de eventos, né, que sempre envolve muita gente. Nós estamos vendo aí uma verdadeira revolução que está acontecendo em função das lives, né? Das lives de cantores, né, de bandas, de sertanejo, etc. Que estão aí buscando seus espaços, né? E as empresas, elas começaram a entender isso e começaram a patrocinar isso, né? Eu recentemente, acho que no final de semana passada, no Dia das Mães, a gente eu estava assistindo uma live daquele Michel Teló, né? E eu vi lá a quantidade de patrocinadores, né? Empresas entrando e tal. Então, talvez esse seja aí o futuro desse tipo de evento, de grandes massas, né? Aí, claro, você precisa avaliar e ajustar como essas coisas vão ser desenvolvidas. Qual é o tom disso, né? Lembre-se que você está entrando aí, tem live aí que dá 2,5 milhões de pessoas assistindo. Que público é esse, né? Olha a quantidade de gente que está assistindo uma pessoa, né? Um evento desse. Nenhum artista desse imaginou um evento tão grandioso, ao vivo, simultaneamente e tal. Então, é uma perspectiva de negócio. Então, eu vejo uma alternativa para esse tipo de evento. Uma outra coisa que forte, eu acho... Ricardo, nesse sentido, é tão forte que canais abertos viram a tamanha força, a tamanha oportunidade, querendo ou não, e estão agregando, né, na sua programação essas transmissões. Então, você vê realmente um reposicionamento desse nicho de negócio, né? Bacana. Perfeito, é isso. Outra coisa, vai ser pouco provável que nos próximos dias, meses e tal, a gente tenha, sei lá, festa, mesmo que seja uma festa privada, grandes eventos, vai demorar a acontecer.
formaturas, festa de 15 anos, etc. São coisas que não estão distantes de acontecer. Mas as empresas de evento também, elas estão buscando alternativas. E aí eu trouxe aqui uma alternativa maranhense que eu achei assim fantástica. Hoje, a gente não tem condições, não pode, né, por uma questão de segurança também, de fazer eventos na sua casa, de abrir a sua casa, fazer uma festa e tal, que, sei lá, a área do condomínio, fazer um festão. Hoje você não pode fazer isso. E aí uma empresa maranhense chamada Imperial, né, Imperial Bartender, ela desenvolveu uma ação que eu achei sensacional, que são pequenos kits para pequenas ou micro festas, né? Sei lá, você, sua esposa, seus filhos, faça aí um pequeno evento. Ela até criou os kits, por exemplo, kit live. Aí já vem tudo bonitinho, encaixotadinho. O que é que vai ser servido de bebida, o que é que vai ter de comida. E você já contrata a festinha, aquela festa micro, só para aquelas 4 ou 5 pessoas, e aí você desenvolve o seu evento. Então, isso é um exemplo de empresas que conseguiram se reinventar, né? Conseguiram buscar um horizonte, né? Por exemplo, na área de eventos. A gente pode trazer outro segmento que é muito impactado. São Luís, apesar de ser uma cidade belíssima e que tem riquezas naturais e arquitetônicas maravilhosas, ainda não explorava bem o seu turismo. Precisa explorar melhor, né? Tinha mais eventos relacionados ao corporativo do que ao turismo. Mas se você prestar atenção, outras cidades, né, que sofreram e estão sofrendo muito com isso, estão buscando alternativas. Eu vou dar um exemplo aqui de uma cidade chamada Gramado, né, do Rio Grande do Sul, que recentemente ela retornou às suas atividades. Claro, respeitando todas as normas, né, de segurança e questões de afastamento, etc. Agora, o que me chamou a atenção é que 100% dos hotéis, eles, naturalmente, eles são abrigados também, mas eles fizeram um pouco mais. Além de escalonar, né, de reduzir drasticamente a quantidade de pessoas hospedadas, eles criaram os kits, né, inclusive personalizados, de máscara, de luvas, todos os EPIs necessários para que você esteja divertindo mais com segurança. Tem um local chamado, uma empresa chamada Olivas, lá em Gramado, que eu também achei um fantástico exemplo, onde lá você assiste lá o pôr do sol, e sempre era muita gente, aquela quantidade de gente para fazer. O que eles fizeram? Eles criaram uma espécie de piquenique sob medida. Ele escalona a quantidade de pessoas, cria lá os nichozinhos para cada grupo de 3 ou 4, família, não pode ser grupos imensos, onde você cria lá o seu espaço e vai assistir seu pôr do sol, sem contato com outras pessoas e tal. Ou seja, as organizações, elas estão buscando alternativas para sobreviverem, para o seu negócio não desaparecer, mesmo com as restrições. O exemplo da rede hoteleira, eu sei que São Luís tem grandes redes de hotéis, tem importantes redes de hotéis. A rede hoteleira como a Accor, por exemplo, que é uma das maiores do mundo, ela criou um sistema agora que ela está chamando de Room Service. Desculpe, Room Office. O que é o Room Office? Poxa, ela tem um monte de quartos disponíveis. E dificilmente, nesses próximos meses, ela vai ter a ocupação desses quartos numa quantidade expressiva. Qual foi a alternativa que ela teve? Ela buscou uma alternativa para associar o corporativo à disponibilidade de habitação que ela tem. Muita gente está tendo que trabalhar em casa, mas as pessoas que trabalham em casa, principalmente agora, que tem muita gente em casa, né? Porque todas as crianças estão em casa, está todo mundo estudando dentro de casa, e fica aquele barulho, aquela confusão danada, o cara às vezes não tem uma internet que preste, ou seja, ela está transformando todos os seus quartos em pequenos escritórios que você contrata por hora para trabalhar dentro daquele período isolado, tranquilo, só você, uma boa internet. São alternativas, as empresas estão buscando isso, né? Então, são exemplos que me deixam cada vez mais assim, existe uma criatividade forte no empreendedor, existe uma alternativa, existe uma luz no fim do túnel. A gente não pode simplesmente desistir das atividades, das nossas atividades. Né? Assim, né, Ricardo? Que nós vamos ter que adaptar mesmo nossas empresas, nossos negócios, para esse novo normal, né? Assim, é uma situação que a gente já sabe que nós vamos ter que operar, trabalhar, atender com uma série de exigências
para a segurança desses nossos clientes, dos nossos parceiros, fornecedores. Para a nossa segurança também. Né? E para a nossa segurança, então, assim, tipo, igual vários parques que estão delimitando seus espaços onde as famílias possam ficar. A gente vê o movimento agora migrar para áreas abertas, né? Então, são novos mercados hoje, né? Cinemas de antigamente, os drive-in voltando. Né? Isso, no Rio de Janeiro voltou os drive-ins, eu achei muito legal isso. Eu estava falando com um amigo meu de Brasília, que é da UNB, e justamente ele falou assim, esse final de semana a gente foi assistir um filme. Eu disse, mas como? Ele disse, não, a gente aqui abriu um drive-in, e aí ele foi me explicar como é que funcionava e tal. Eu disse assim, pô, então a gente vê realmente vários modelos de negócio voltando, né? Coisas que a gente dizia antigamente que era fora de moda, a gente então está vendo algumas situações que a interação com alguns novos ambientes vai fazer parte desse novo normal, até para a segurança de todos, seja da empresa, seja do seu cliente, né? E uma outra coisa que é bom a gente entender é o seguinte, eu acho pouco provável, é uma visão ainda sem dados científicos, mas eu acho pouco provável a gente voltar a um ritmo igual, a um modelo igual a que a gente já teve antes da pandemia. Porque além das questões relacionadas, quando eu vou ter uma vacina para isso, até todo esse processo se estabilizar, as pessoas realmente terem consciência, entenderem, ficarem menos preocupadas, isso vai demandar um tempo grande. E até lá a gente vai ter que se adaptar. E a adaptação vai ser tão grande que dificilmente a gente vai voltar àquele modelo anterior. Então, provavelmente aquilo ali seja um passado distante, né? E, Ricardo, e nossa amiga Laurene faz uma colocação que eu estava até conversando com esse meu amigo ontem. Você acha, na sua opinião, na sua visão, essas alternativas vão ser alternativas de tendência ou você acha que ela prossegue ao longo do tempo? Olha, é difícil saber em todos os segmentos, mas, por exemplo, no segmento da educação, que eu vou já falar um pouquinho sobre as mudanças, mas só para vocês entenderem, acredito eu que, talvez não 100% online, todo mundo online o tempo todo e tal, isso talvez não, porque a relação com o aluno, com o professor, é uma relação importante, né? Mas eu seguramente, eu entendo, até por análise do que está acontecendo, pelas evoluções que já estavam acontecendo antes, a gente vai ter um modelo híbrido, um modelo onde vai existir uma cadência entre o que é online e o que é virtual, o uso de mais tecnologias na área de educação, e eu tenho certeza que é algo que não volta. Ou seja, aquela coisa antiga, daquele professor tradicional, dentro de uma sala de aula, apenas escrevendo no quadro branco ou numa lousa, com giz, aquilo provavelmente não volta mais. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um professor na nossa instituição que é um caso clássico de, vamos dizer, de ruptura. É a coisa do disruptivo. É um professor maravilhoso, de uma disciplina de cálculo, eu não vou revelar o nome dele aqui, até para não expor o nosso nome, mas ele estava dando um show e estava muito preocupado com essa coisa. Ele estava aflito, dizendo, meu Deus, eu não vou conseguir, professor, me ajude, eu não sei mexer no computador, eu não sei fazer, eu não sei usar uma câmera e tal. E a gente conversou, passou tutoriais, levou ele para tentar. E hoje, ele está gravando as suas aulas com uma desenvoltura, eu disse, olha aí, ó, já conseguiu se adaptar. Passou o primeiro mês num sofrimento danado, né? Depois ele conseguiu e hoje está dando show. Estou dizendo até que ele está dando aula para a gente agora de como gravar, postura de vídeo, tom de voz, tal. Eu digo, rapaz, tu tá até te maquiando agora, porque tu tá tão bonito no vídeo e tal. Enfim, virou uma fera e a gente acaba se adaptando e outra, e a pessoa gosta. Se for legal isso, usar tecnologia e tal. Agora, é claro, o contato, né? A gente não vai dizer que isso vai desaparecer, mas aquele modelo tradicional de você ficar 100% dentro de uma sala de aula, sentado numa cadeira, de uma forma passiva e tal, isso, no caso da educação, que é uma área que eu atuo com mais tempo, eu já tenho uma visão que dificilmente vai voltar para esse modelo. Agora, outras áreas, eu acredito que exista essa evolução. As pessoas, eu acho que isso também, todo esse processo, toda essa coisa da pandemia, ela trouxe uma
vamos dizer, uma preocupação que a gente não tinha. Realmente a gente era muito despreocupado, né? A gente não lavava as mãos, a gente não tinha nenhum cuidado, né, com relação à higiene e tal. Hoje, a gente, por uma questão, espero eu que isso se perpetue, né, que a gente continue. Então, hoje a gente tem muito mais cuidado, até na hora de ir para algum lugar, de chegar, de sair, o cuidado com os calçados, entrar no lugar, tirar o calçado e tal. Enfim, a gente está tendo um cuidado que a gente não tinha antes e provavelmente esse cuidado também acaba impactando em muitos negócios. Por exemplo, um restaurante. Será que um dia a gente vai ter aqueles restaurantes lotados? Provavelmente não. A própria pessoa não vai querer. Pô, eu não vou entrar nesse restaurante que está super lotado, o risco de uma contaminação, de muita gente aglomerada e tal. Então, naturalmente, as pessoas vão pedir, né, ou vão ter receio de entrar num negócio desse, né? E nesse momento, assim, puxando esse teu gancho, professor Ricardo, nossos amigos aqui, empresários que estão escutando, tem que ter realmente uma clareza do propósito do seu negócio, entendeu? Porque, tipo assim, não é demérito nenhum. Eu vi até um posicionamento de um dono de restaurante falando, por mais que eu pudesse abrir, me perdoe meus clientes, mas eu não vou abrir nesse momento. Eu prefiro continuar com o meu delivery, trazendo a experiência à mesa para vocês, igual ele usa, mas com segurança. Porque não adianta eu estar preocupado com delivery e estar tentando atender com segurança no meu salão, sendo que eu não vou ter estrutura para isso. Então, esse momento, eu acho que mais do que pé no chão, a gente ver realmente o propósito das empresas, o propósito enquanto a segurança, os protocolos de segurança vão fazer parte, né, de um item que não existia antes, formalmente, digamos assim, então, que vai ser cobrado, que vai ser exigido, né? Então, assim, eu acho que nesse momento de pós-pandemia, como é o nosso tema aqui, acho que a gente precisa, já ficamos 30 dias fechados, 60 dias fechados, acho que a responsabilidade vai falar muito mais, porque na hora que você abrir a porta, essa porta ela tem uma série de exigências e recomendações que serão, seja ela cobrada por um órgão, ou seja ela cobrada pelo seu próprio cliente, né? Então, eu acho, Jonas, que isso deve partir muito mais da sociedade do que dos órgãos de controle. Porque se você pegar, por exemplo, a Alemanha, que hoje serve como referência para a retomada, isso muito aconteceu. Eu até vi agora, esse final de semana, um jornalista falando sobre a retomada do campeonato de futebol deles. E é impressionante ele falando, gente, eu fiquei assim, extremamente, eu digo assim, esse povo teve a consciência da importância do isolamento. Não tinha uma única pessoa ao redor dos estádios onde estavam acontecendo os jogos. As pessoas foram comunicadas que os jogos iam acontecer sem torcida e elas tinham que ficar em casa torcendo para os seus times pela televisão. E o povo alemão acatou. E não foi para a rua. E olha que estava cheio de policial, mas os policiais não tiveram nenhum problema, porque a população não saiu, né? Então, eu acho que a gente tem que ter essa consciência de que se é para ter... E eu vejo que, infelizmente, a gente tem algumas pessoas que não se preocupam tanto com isso, né? Quando olha aquela movimentação muito grande, quando olha aquela quantidade imensa de pessoas, a gente percebe que as pessoas elas não se preocupam com essas coisas, elas vão, elas não têm medo e tal. E a gente precisa ter, a própria sociedade, a gente precisa ter isso como algo, assim, é uma questão de educação, né? A gente precisa ter restrições. Infelizmente vai ter, por exemplo, coisas simples. A gente está no elevador, né? E normalmente os condomínios e locais onde tem pontos comerciais, os elevadores estão restritos. Ou pessoas que estão no mesmo apartamento, ou apenas uma pessoa. Mas tem gente que não compreende isso. Não percebe que perder talvez 2 minutinhos ou 5, esperar o próximo elevador, vai fazer muita diferença. Onde é uma questão de segurança. Então a gente precisa ter muito isso. Tem que ser algo que vem de dentro de cada um, né? E aí eu trouxe como exemplo porque eles foram extremamente rigorosos, mas não os órgãos de controle, a própria sociedade alemã. Sociedade. E aí, Laurênico faz outra colocação aqui, professor Ricardo, no seguinte, esse processo de adaptação obrigou as empresas a fazer investimentos em um momento que talvez eles não tenham planejado. Qual o impacto desse custo antes da perspectiva de novos investimentos? Bom, é claro, gente, que alguns investimentos
eles vão ser necessários, né? Eles estão sendo necessários e impactados. Nós vamos ser impactados, estamos sendo impactados por isso. Mas eu vejo o seguinte, para que você mantenha o seu negócio viável e funcionando, esses pequenos investimentos, eles são necessários, né? É claro que você vai ter uma redução. Nós estamos falando aí, por exemplo, de gastronomia, né, de alimentação. Vai ter uma redução, é claro, porque eu não vou ter condições de atender tantas pessoas. No caso de educação, a gente vai ter redução, claro, porque eu não vou poder ter tanta gente dentro de uma sala de aula, né? Eu vou ter que ter um número menor, né, de alunos por sala de aula. Essa adaptação, ela vai ser necessária e imprescindível para que a gente consiga se estabelecer de uma maneira segura. Então, nessa hora, por mais dificuldade que a gente tenha, a gente tem que entender o seguinte, é necessário. Senão não dá para a gente funcionar. Eu sei que a gente já está passando por um momento difícil, a nossa arrecadação diminuiu e a gente precisa fazer algum investimento. Precisa. Nem que seja um investimento onde a gente utilize de alguma forma alguma criatividade, alguns processos alternativos, mas a segurança do nosso cliente, do nosso funcionário e nosso também é muito importante. Eu acho que a gente precisa ter essa consciência. Né? Perfeito, professor Ricardo. Né? Um outro ponto, Juliano, até para falar um pouquinho, eu vejo, eu trouxe um dado aqui interessante da revista Meio Mensagem, que muita gente me pergunta, Ricardo, eu acho que o único segmento que arrebentou foi o segmento de alimentação, os delivery cresceram, tal, foi uma loucura. Aí eu digo, não, peraí, vamos fazer um parênteses. Observando aqui um dado estatístico, aqui, um dado da revista, eu achei muito interessante. A alimentação, de modo geral, por exemplo, a alimentação, sob o ponto de vista do varejo alimentar, houve um crescimento. Claro, o supermercado, a gente acabou se abastecendo mais. Houve um acréscimo em média de 20%, né, no faturamento das redes de supermercados. Porque, naturalmente, a sociedade, ela, até por uma preocupação, até para reduzir as idas ao supermercado e tal, a gente se abasteceu mais. E muita coisa que a gente fazia fora do lar, nós estamos fazendo dentro do lar. Todo mundo está virando cozinheiro agora, né? Está virando chefe, né? Eu mesmo estou me aventurando pela área da cozinha, né? Fazendo ali mais do que um ovo frito, né? Então, a gente naturalmente consumiu mais no supermercado. Porém, a queda em quem trabalha com o food service, né, que é realmente o serviço de alimentação, é o restaurante e tal, foi 70%. As pessoas simplesmente largaram de ir, mesmo com o delivery. Porque, olha só, o que eu levo em consideração é o seguinte, as pessoas hoje, de alguma forma, elas estão com perspectivas, digamos, duvidosas do futuro. Então, ninguém quer gastar mais do que pode. Ninguém quer, de repente, não é que desperdiçar, mas querendo ou não, se você botar na linha de prioridades, sair ou pedir alguma comida fora de casa, não é uma prioridade, né? Então você vai se segurar um pouco mais. Peraí, eu não vou gastar, vou segurar um pouquinho e tal. Então, mesmo com o delivery, mesmo com o esforço dos segmentos relacionados à alimentação, houve uma redução de mais de 70% no faturamento da maioria dos restaurantes e tal, mesmo com o incremento do delivery. Agora, o que eu acho interessante é o seguinte, e aí que eu digo assim, o brasileiro, em especial, ele é muito criativo. E eu trouxe aqui 3 exemplos de empresas que me chamaram a atenção, empresas daqui de São Luís, né? 3 restaurantes que me chamaram a atenção, porque é o seguinte, olha só, o modelo tradicional, ele está suspenso. Não dá para eu abrir meu negócio, não dá para eu ter minha mesa, né, para receber o cliente e tal. O delivery por si só, todo mundo está fazendo delivery. Está todo mundo fazendo delivery, né? Então, se eu fizer a mesma coisa igual a todo mundo, eu vou ser só mais um. Eu vou estar no meio daquela briga terrível. Eu estou ali naquele oceano vermelho, né? Se a gente for fazer aquela coisa do teoria do oceano azul e tal, eu estou ali no meio daquela confusão. Tem um monte de tubarão ali me engolindo. E alguns restaurantes perceberam isso e começaram a criar, modelar, né, as suas ações baseado em quê? Em determinados perfis, em determinadas situações. E aí eu trouxe 3 exemplos maravilhosos. Um deles é o restaurante Savar, né, que eu achei fantástica a ideia deles, que é criar dias da semana em homenagem a um determinado lugar do mundo.
né? De repente, hoje eu vou homenagear a Itália, amanhã eu vou homenagear a França, depois eu vou... Beleza, é uma forma de produzir algo diferente, fazer com que a gente chame a atenção das pessoas. Poxa, eu vou nesse restaurante que hoje tem comida espanhola, né? Nós temos um outro lugar também que me chamou a atenção, foi o pessoal do Vila do Vinho, que também criou aí os kits. Dia de sábado, as pessoas gostam de comer uma feijoada, ele criou lá o kit feijoada, com todos os ingredientes, né, com todas aquela estrutura, para você ter um mínimo de diversão, vamos dizer assim. Poxa, estou com uma boa comida, estou lembrando da feijoadinha com pagode no final de semana. Então, eu achei muito interessante. E o It Gourmet, que também está criando, por exemplo, dia de eventos, está chegando aí um dos eventos que passou agora, e que com certeza muitos restaurantes sofreram, o Dia das Mães, que tradicionalmente todo mundo leva suas mães para o restaurante e tal. E, por exemplo, esse restaurante que eu acabei de falar, o It Gourmet, ele fez assim, vai ter o Dia dos Namorados, que é uma outra data muito forte para o restaurante. Poxa, e aí? Provavelmente o restaurante não vai estar funcionando no Dia dos Namorados, dia 12. E aí, o que eu faço? Ele criou um cardápio especial para o Dia dos Namorados, né? Ou seja, as empresas, elas estão se redesenhando, elas estão criando opções para a gente, né? Dando alternativas. A gente tem que visualizar um momento futuro dessa forma, né? Tem que visualizar o horizonte, buscando alternativas que, de alguma forma, façam com que o nosso negócio não acabe, né? Então, foram 3 exemplos que eu achei, assim, sensacional, né? Que eu acho legal a gente trazer isso para essa discussão, né? E o que a gente vê, assim, né? Esses novos, como o nosso tema, esses novos mercados, e aí, como eu falei no início, não necessariamente um novo mercado seria uma nova loja, uma nova marca e tudo mais, mas eu, enquanto empresa nova que estou renascendo, a gente vê até algumas empresas, por exemplo, citando um exemplo aqui de uma pizzaria, ela nunca teve loja física aqui em São Luís, e essa semana ela lançou os kits, que vai todos os ingredientes, mas para você montar a pizza com a sua família, com seus filhos e tudo mais. E aí as famílias começaram a interagir nas redes sociais com essa pizzaria e começou a mandar esses momentos familiares e tal. Então, assim, querendo ou não, é uma empresa que já existia, que ela já trabalhava nesse nicho de delivery, só delivery, mas que ela se reposicionou, ela inventou um novo produto, um novo nicho, digamos assim, para que ela se fortaleça e saia mais ainda na frente, igual tu está falando. Nós vamos ter que exercer mais ainda nossas criatividades, né? Não é à toa que falam que tempo de crise, tempo de guerra é que surgem as grandes oportunidades, mas é verdade, porque realmente você não pode ser mais um, e esse mais um acho que ficou mais difícil ainda depois com essa pandemia toda que nós vamos estar passando aí, essas retomadas, né? A gente gosta até de trazer os exemplos bacanas assim também por parte que a associação está fazendo. Nós lançamos uma campanha que é o catálogo do Compre do Maranhão, para justamente esse movimento que todo mundo está fazendo, né? As suas campanhas de compre do bairro, compre do seu estado, compre do pequeno. Então, nós estamos com um catálogo no ar, no site da CM, onde você pode, independente se você é associado ou não, inscrever a sua empresa e nós vamos, enquanto associação, divulgar suas empresas, divulgar o seu nicho. Então, se a gente precisa nessa rede, nesse coletivismo, se fortalecer nesse momento, né? Não tem jeito, Júlio. Essa é a alternativa. Eu achei fantástica a campanha de vocês. Eu acho que é importante nesse momento, porque nós temos empresas aí que estão realmente passando por um momento muito difícil e elas, às vezes, não têm nem força para mostrar as alternativas, até criativas. Então, tendo um canal como a CM para expor, isso é muito interessante, é muito importante. E aí eu queria falar um pouquinho também sobre outros 2 pontos, né, que eu acho muito relevante com relação ao mercado, por exemplo, imobiliário, né, que também está tendo que se adaptar, né, o uso da tecnologia hoje. Eu vi aplicativos hoje que você passeia pela casa. Eu achei fantástico, né? O corretor agora, ele é literalmente online. Você passeia pela casa, né? É aquela imagem 9D, né? Você sai passeando pela casa, olhando o mobiliário, visualizando. É claro que o estar lá, né? O estar dentro da casa, olhar e tal, isso é impagável. Mas é uma alternativa para você não deixar de vender. Então, a gente precisa buscar isso. A tecnologia ela pode ser um grande, né, parceiro nosso nesse momento. A área de educação, agora voltando a falar, a gente já começou a falar, muita gente imagina o seguinte: não, a área de educação não vai sofrer tanto porque já tinha o EAD.
Na realidade, a educação à distância, ela já tinha, ao longo do tempo, principalmente da década de 90 para cá, já era uma realidade. Porém, era uma realidade de nicho. Era uma realidade ainda restrita e outra, em cima de uma metodologia e de um contexto focalizado para as pessoas que querem receber aquilo. Porque alguém que compra educação à distância, ele já sabe que ele vai comprar educação à distância. É diferente do que aconteceu agora. Eu peguei uma criança, eu peguei um adolescente, eu peguei um adulto que estava assistindo uma aula presencial, ranquei ele de dentro da sala de aula, joguei ele em casa e comecei a fazer aula à distância. Aí eu não tenho educação à distância, eu tenho aula remota. É diferente. Né? Eu não estava adaptado para isso, eu não tenho equipamento para isso, eu não tenho tecnologia para isso. Ele não estava preparado para isso. Né? E aí a gente tem que transformar. E as pessoas me perguntam, e aí, Ricardo, e o futuro? Vai ser presencial, vai ser online? Aí a gente vai para um negócio chamado modelo híbrido, como eu falei agora há pouco. É aquela coisa do parte das aulas online, parte das aulas presencial. Essa é a tendência do futuro. Uma das coisas, né, Juliana, pra gente, eu sei que a gente tem 1 hora de live, né? Até porque sai do ar mesmo, né? Os caras do ar. E eu tenho a obrigação de deixar essa live salva, porque senão nosso público esgana a gente. Pois é. E eu queria falar ainda sobre uma questão relacionada ao consumidor, que eu acho que é muito importante. A gente está falando muito de mercado, mas hoje eu vejo o seguinte, a empresa, ela precisa cada vez mais, nesse momento, mais do que nunca, ela já era uma prerrogativa da empresa, é você ter uma governança transparente e participativa. A empresa tem que ser cada vez mais transparente, mostrar para o cliente, para o funcionário, o que está acontecendo. Eu acho que isso é muito importante hoje. A gente agir de uma maneira transparente. Alguém falou aí Tem muita gente... Eu estou feliz, né? Porque tem muita gente falando pra caramba aí. Eu não sei nem se vai dar tempo para a gente fazer pergunta, mas eu queria só fechar rapidinho isso. A empresa hoje, o cliente, de um modo geral, o consumidor, ele está muito sensível. Está todo mundo muito sensível. As pessoas elas estão muito assustadas, preocupadas, angustiadas. Então é muito fácil alguém perder a cabeça. Porque está todo mundo sob pressão. Né? Então hoje, mais do que nunca, o consumidor precisa confiar na gente. Ele precisa entender assim, poxa, eu estou comprando de uma empresa que quer cuidar de mim. Não é uma empresa que quer se aproveitar. Eu fico triste, sinceramente, quando eu vejo uma empresa, um fornecedor, querer se aproveitar do momento que a gente está vivendo. Aumentar o preço de alguma coisa, tirar o negócio do mercado para poder as pessoas ficarem fazendo fila e tal. Eu acho isso uma aberração. Eu acho que agora é o momento de você ser transparente com o seu consumidor, mostrar para ele que você quer ajudar, que você não quer simplesmente ter lucro. Eu acho que a gente vê grandes empresários, né? E a Luísa Trajano trouxe bem isso. A empresa tem que ter preocupação com os seus. E o cliente é seu. O cliente faz parte do teu canal, faz parte da tua cadeia. Tu tem que ter carinho e cuidado por ele. Mais do que nunca. Se já era uma responsabilidade antes, agora ficou muito maior. Então a gente tem que... E aí tem uma outra reportagem fantástica. Eu não sei exatamente onde... Eu acho que foi na empresa, Pequenas Empresas de Negócio, que o cara disse assim, a gente tem que ter muito cuidado. A gente tem que ter uma... Para o consumidor, a gente tem que ser uma empresa solidária e não uma empresa oportunista. Porque a pior coisa que tem nesse momento é o cliente imaginar e perceber a nossa organização como uma organização oportunista. Ou seja, eu vou criar, eu vou ganhar dinheiro em cima dessa loucura que está acontecendo aí. Aí eu acho, assim, uma tragédia. Então, eu acho que essa é uma visão muito clara que o consumidor hoje, a gente, para chegar até esse consumidor, a gente tem que ter muito cuidado, tem que ter muito tato, tem que entender a situação que ele está vivendo, né? Que é uma situação muito delicada, assim como nós também. O consumidor também está numa situação difícil. Não é vender por vender, é tentar mostrar aquilo que a gente está desenvolvendo é interessante, relevante e está justo para ele naquele momento. Eu acho que isso é muito importante. E, claro, vai ter muito impacto psicológico, tem muita gente que está afetada. Eu até queria só abrir um parêntese aqui. A Faene tão preocupada, né? Eu parabenizo aqui toda a nossa coordenação acadêmica e os nossos professores, vendo que os nossos alunos estão passando por um momento difícil. E amanhã eu até convido a todos que queiram participar, nós vamos ter um evento com a professora Denise falando um pouquinho sobre os impactos
psicológicos, né, desse momento de isolamento. O que é que a gente deve fazer, o que é que a gente pode fazer para minimizar esses impactos, né? Então, eu acho isso muito importante para a gente. Então, em linhas gerais, Juliano, eu acho que eu queria trazer um pouquinho dessa... Tem tanta coisa para falar, mas eu queria, de repente, deixar um tempinho para a gente ler alguma coisa que a galera tá perguntando aí, né? Eu acho que assim, você colocou um ponto crucial e que a gente está vendo até um movimento forte pelas empresas, né? A comunicação em si. A gente vê até um reposicionamento dessa comunicação, grandes empresas tirando artistas e tudo mais e colocando seus próprios clientes, colocando suas próprias famílias que eles atendem para justamente criar essa segurança enquanto ainda empresa, enquanto ainda fornecedor de determinado produto, para mostrar realmente a segurança de continuar consumindo esse produto, porque agora tudo é questionável, né? Então, assim, igual você falou, tem pessoas que estão muito mais preocupadas, que estão muito mais sensíveis a toda a situação, mas que é comum a todos que o fator segurança, hoje, ele não é mais um fator que era, muitas vezes, em um planejamento, e você, como administrador, sabe também do que eu estou falando, que muitas vezes o fator segurança era deixado de lado num planejamento de determinados negócios. Será se eu preciso realmente desse EPI? Será se realmente eu vou fornecer? E outro ponto que eu vejo muito é a questão dos empresários, das empresas, garantir a segurança dos seus colaboradores. Porque o maior patrimônio das empresas são seus colaboradores. O maior ativo é a vida, né? E essa sensibilização por parte de toda a classe da saúde que está vivenciando essa pandemia mais do que qualquer outra área, está trazendo muito essa sensibilidade de quanto a gente precisa também garantir a segurança dos nossos funcionários, dos nossos colaboradores, né? Para que realmente ele também consiga transmitir isso para quando for atender um cliente. Porque se aquele cliente, 20 anos ele compra em determinada empresa, ele sentiu alguma fragilidade, provavelmente ele não vai voltar. Né? Então, assim, realmente são muitas variáveis, igual você colocou, professor Ricardo, que a gente tem condições de atender, a gente tem que ter mesmo esse planejamento e essa noção do todo de como nós vamos trabalhar nesse período ainda de pandemia e nesse pós-pandemia, né? A gente já está vivendo essa expectativa de abrir um comércio, que a gente não sabe ainda como será essa programação, né? Mas a gente aí, até em termos de ACM, a gente fez até uma cartilha detalhando todos os decretos, seja estadual, seja federal, que também está lá no nosso site, para dar uma orientação para esse empresário, porque muitas vezes o decreto vem de uma forma fria, tem aquelas entrelinhas que a gente não consegue compreender muito bem, e o nosso dever é trazer essa segurança através da informação. Né? Tem muita coisa, né, Juliano? Eu queria até ficar falando com vocês aí mais umas 2 ou 3 horas, porque tem muita coisa para a gente conversar, tem muita pergunta interessante, né? Eu estou pensando algumas aqui rapidinho, enquanto você estava falando. Né? Tem uma pergunta aí do Jacó perguntando assim, como é que o governo, né, pode agir para, de alguma forma, para que as instituições particulares possam garantir os empregos. Eu acho que algumas coisas já estão sendo feitas, né? Já existe alguma política. O que eu acho, gente, e aí é uma visão também do Ricardo, né? Nós não estamos falando de política aqui, mas eu acho que agora não dá para... Por exemplo, eu não estou pensando em lucro como empresário. Eu acho que o político também, ele não tem que pensar na próxima eleição. Eu acho que todas as forças, seja municipal, estadual ou federal, eles têm que pensar num objetivo comum, que é salvar as organizações, salvar as pessoas também, que estão muita gente está morrendo. Eu acho que essa união é que está faltando talvez no poder público. Essa pergunta é interessante porque o que precisa ser feito? A união de todos os 3 poderes, de todas as 3 esferas, né? E claro, de todos os poderes também. As esferas precisam estar juntas e os poderes também. Se isso não acontecer, vai ficar esse estica. Quem fez, quem não fez, é complicado. Né? Professor Ricardo, infelizmente nosso tempo é curto, mas nós abrimos o primeiro canal para várias lives que ainda vamos fazer juntos, viu? Com certeza. Tamanha repercussão foi aí. Então, mais uma vez, em nome da CM, eu te agradeço. Agradeço aí todos esses ensinamentos, a experiência que você está trazendo, tá?
pedir aí para os nossos participantes seguir o canal da CM no YouTube, porque vai vir grandes projetos que só poderão ser transmitidos pelo canal do YouTube. Para isso, a gente precisa de seguidores. Então, a gente está na campanha de 1000 seguidores aí. Não esqueçam de adicionar a CM aí no canal, tá bom, pessoal? Beleza, é isso. Valeu. Tô muito feliz de estar aqui. Juliano, eu vou só fazer uma pergunta, porque a primeira dama aqui, a minha esposa, fez uma pergunta, eu não posso deixar de responder, porque senão eu apanho em casa. A Michelle. Ela perguntou aí se a comunicação ela vai ter uma importância muito grande aí no pós-pandemia. Claro que sim. A forma como você se comunicar, a maneira como você se integrar ao seu cliente vai ser fundamental, porque ali vai passar uma relação de confiança, né? Então, respondi. Perfeito. Não vou apanhar em casa. Não vou apanhar. Tá respondido, não vai apanhar mais em casa. Pessoal, obrigado, gente. Valeu. Tem muita gente agradecendo. Tem gente aqui que familiares e tal, tá todo mundo aí, o nosso sócio aí, Felipe Mussalem, também, dando seu alô. Bem participativo. Ó, Laurene colocou aí o canal do YouTube, endereço certinho para quem quiser. Para quem quiser, não, hein? Tá todo mundo intimado a seguir o canal do YouTube aí da CM, tá bom, pessoal? É isso. Boa Até a próxima. Ficamos à disposição, tá certo, gente? Valeu. Obrigado, meu querido. Um abraço. Valeu.